Fala rapaziada, como é que estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para falar da obra As a Fated Villain is Not the Most. Como vocês podem ver, o início do nome já é parecido com I Am Fated Villain, do Gu Sheng. E como está na capa, eu coloquei, é literalmente igual, mas é a pura verdade. Literalmente igual, não tem diferenças. Até o início da obra, no capítulo 1 do Gu Sheng, é igual ao início dessa obra, só muda a primeira parte do primeiro capítulo. Não tem diferenças. Até mesmo a forma como o protagonista humilha o protagonista da obra. Eu também vi que a obra em inglês, ela tem 7 capítulos, o que é muito estranho, porque essa obra é de 2022, lá do meio do ano. Então é muito estranho ter apenas 7 capítulos. Eu não estranharia nada se ela tivesse tomado um processo e tivessem cancelado, porque é realmente muita cópia. É muito igual mesmo. Eu tava lendo até os comentários e o pessoal tava caindo em cima porque era literalmente igual a I Am Fated Villain. Não tem diferenças. E a arte também é bem inferior. Nem pra a arte ser boa, pelo menos. Não, a arte é boa. Não vou falar que a arte dessa obra é ruim, mas não se compara a I Am Fated Villain. E eu vim falar sobre essa obra. Pelo menos eu achei uma coisa engraçada. Pelo menos o bom dessa obra é que, como Gu Sheng, o protagonista não se importa de fazer o necessário pra ele sair por cima. Então pelo menos isso, né? Pelo menos ele copiou direito o Gu Sheng. Mas agora eu vou falar um pouco do início dessa obra e o nome vai estar na tela, obviamente. A obra começa na entrada da seita do Espírito Azul Celeste, onde estava um possível líder com vários homens atrás dele na espera de alguém. Quando focou nesse homem que parecia ser o líder, ele disse que eles estavam esperando um cofundador deles que ia descer do reino superior para cultivar nesse reino inferior que eles estavam. E ele deveria tomar conta dele nesse lugar. E antes da pessoa sair, quando eles viram que ela chegou, todos eles já se curvaram para aquela pessoa. E quem saiu desse portal não era ninguém menos que o protagonista, que saiu com uma entrada linda. A arte realmente deu um pico nessa hora. O protagonista tinha um rosto até que bem bonito. Ele parecia ser um protagonista padrão assim de início. Aí vemos que o protagonista tinha um sistema, que ele falava cada coisa que o protagonista fez ou sentia. E isso não parava nunca. Toda hora que ele pensava algo, ou se sentia mal ou melhor, o sistema falava, simplesmente não calava a boca. Isso era irritante pro protagonista, que só ele escutava isso. E foi desde que quando o protagonista foi parar nesse mundo. Porque o protagonista, na primeira vida, se chamava Su Uiba. E ele foi mandado para esse mundo atual em que ele está. Mas ele não virou o protagonista da história. O único poder dele, que ele ganhou quando chegou nesse mundo, foi escutar esse, entre aspas, sistema. Mas esse sistema que era como se estivesse descrevendo um monólogo. Como se estivesse contando a história de algo. E ele no início ele pensou que isso era um super hack que ele usaria para dominar tudo, só que não. Ao longo do tempo que ele foi escutando ainda mais esse sistema, ele percebeu que era só um monólogo inútil que não servia para nada até agora. Então ele teve que se esforçar por conta própria, né? E como ele foi parar em uma família rica, ele ascendeu ao topo, já que ele teve patrocínio da sua família, que tinha tesouros e já dominava tudo. Então para ele foi fácil chegar no topo. E nessa hora foi até engraçado porque o sistema começou a contar a verdade e que ele foi ajudado pelo pai dele a derrotar os monstros fortão. Ele meio que ficou mal porque ele não estava acostumado a passar pelo portal, então ele estava se sentindo meio enjoado. Então o pessoal foi lá perto dele e falaram que eles iam para o palácio que eles já prepararam para ele. Eles foram na besta do líder e o protagonista gostou. Ele teve que ter o cultivo selado. E já no seu palácio, que foi todo preparado para ele antes dele chegar, quando eles estavam lá sentados no salão, o líder ofereceu uma mulher para servir o protagonista. Só que o protagonista de início recusa. Só que pela primeira vez o sistema fez algo diferente, que ele nunca fez além de falar o que o protagonista sentia ou pensava. Ele agora estava dando dicas para o protagonista em troca de pontos de vilania. Que no caso era se ele fazer algo ruim para a história, que no caso seria o protagonista, ele ganharia mais pontos. Muito original, né? Nem parece que eu tô lembrando de alguém. E nessa hora o protagonista descobre que ele é o vilão da obra. Ele até ficou meio mal pensando que seria o protagonista, só que não. Aí ele fica pensando já no pior. E por isso que ele começou a juntar os pontos, que ele teve uma vida boa, numa família rica. Então ele já pensou que ia perder sua cabeça no futuro. E com o sistema auxiliando ele agora, o sistema disse que a menina que ele recusou era uma pessoa especial. Então ele fala pro líder que ia aceitar essa oferta dele. Então o líder chama ela e ela entra no salão e o protagonista falou que até mesmo nos mundos superiores a beleza dela era muito maior do que a maioria, que era uma raridade a beleza dela. Mas o protagonista só fala para ela ficar no canto enquanto ele pensa. Agora o protagonista quer ver as dicas que o sistema vai dar para ele. Só que, claro, custam pontos de vilania. A primeira, 1 ponto. A dica 2, 5 pontos. A dica 3, 10 pontos. Então o protagonista vai para a primeira. A dica 1,
o sistema disse que ela era uma garota. Aí ele já mandou o sistema tomar naquele lugar, porque era óbvio. Ele estava vendo na frente dele que aquilo era uma garota. Ele não precisava que o sistema falasse isso. Por isso ele mandou o sistema tomar naquele lugar. A dica 2, ela é filha do líder. Sim, ele foi roubado pela segunda vez. Ele já sabia que ela era filha do líder. Ele não precisava que o sistema falasse isso para ele. Então ele já começou a ficar irritado de novo por ser roubado. E ainda foi 5 pontos dessa vez. Agora a dica 3, ele já tá na 2, então tem que comprar 3 de todo jeito. Então ele abre a dica 3. Ela é amigo de um tal cara aí aleatório. Aí ele ficou com mais raiva ainda. Ele nem sequer fazia ideia de quem era essa pessoa, porque o sistema tava falando isso. Ele não tava nem ligando pra isso. É irritante ter roubado 3 vezes. Mas só que depois a mulher explicou que aquele cara que o sistema falou era o protagonista da obra. E no caso, o sistema falou que quanto mais vilão ele for, mais fraco o protagonista fica. E assim ele não vai ser morto pelo protagonista. Aí a gente já sabe, né? Como eu falei antes, no segundo capítulo, o protagonista da obra já chega lá no palácio do protagonista. O protagonista manipula a menina que não tinha nenhum afeto pelo protagonista da obra. Então ele fala pra ela recusar ele, mandar ele embora. E ela faz isso. Aí o protagonista da obra já fica mais bolado ainda. Então ele começa a tirar um poder lá do anel dele. Só que é claro, o protagonista com o sistema, ele consegue parar aquele poder e ainda rouba ele. E ele ainda tenta fugir, só que quando ele tenta fugir, o protagonista usa aquele poder com uma mão gigante e esmaga ele. Só que acabou que o protagonista da história, ele conseguiu fugir, mas o protagonista deixou isso pra lá. Cara, e a forma como ele derrotou esse protagonista da história foi literalmente igual o Gu Sheng fez no capítulo 1. Foi basicamente igual, não tem diferença nenhuma mesmo. E é isso, rapaziada, e assim acaba o segundo capítulo. E assim acaba o resumo inicial dessa obra, que parece muito com a The Fate Villain. Eu espero que vocês dêem uma olhada depois, porque é realmente engraçado. E é isso, rapaziada. Valeu, até mais.